A graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, sejam com todos nós. Seja bem-vindo ao nosso canal, faça sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu sou o ex-pastor Jean-Pierre e no vídeo de hoje eu gostaria de falar com você sobre a Beata Maria Serafina Micheli. Já que essa semana nós falamos sobre São Pio de Pietrelcina e a importância do sacerdócio católico, o tema de hoje é mais um alerta para que todos nós levemos a sério esse assunto. Eu fiquei muito feliz há poucos dias atrás, quando assisti um vídeo do padre Fábio de Mello, um dos padres mais conhecidos do Brasil, quando ele anunciou o seu retorno para a paróquia Canção Nova. Segundo ele, em uma das pregações que eu assisti, ele percebeu que as pessoas estavam procurando ele mais para tirar fotos do que para pedir uma bênção. Isso fez com que ele percebesse que ele estava sendo mais artista do que sacerdote e que Deus o havia chamado para ser sacerdote e não artista. Louvável atitude do padre Fábio de Mello, que deveria ser imitada por muitos sacerdotes que se dedicam mais a shows do que as santas missas, e um exemplo para todos nós católicos para nunca confundir a fama com o sucesso pastoral. Exatamente por isso, a história da irmã Maria Serafina Micheli é tão importante nos dias de hoje. Ela foi uma religiosa austríaca e fundadora da Ordem das Irmãs dos Santos Anjos, sendo beatificada em 2011. Teve uma vida fantástica, cheia de exemplos de temor a Deus. Por exemplo, ela chegou a fugir para a Alemanha quando descobriu que seus pais estavam preparando um casamento arranjado para ela. Quando ela chegou lá, então, ela trabalhou como enfermeira no Hospital das Irmãs Elisabetinas. Ela chamava muito a atenção dessas irmãs pela caridade e pela suavidade com que ela tratava as pessoas doentes. Em 1882, ela acabou perdendo a sua mãe e logo em seguida, em 1885, ela perdeu também o seu pai. Depois, então, ela retornou para a sua cidade natal. Durante uma viagem, a irmã Serafina Micheli estava passando por Eisleben, no dia 10 de novembro de 1883. No mesmo local e no mesmo dia de nascimento de Martim Lutero. E eu acho que isso não foi coincidência. A cidade estava repleta de turistas. Havia certo tumulto nas ruas devido às comemorações do nascimento do reformador alemão, e a irmã Serafina procurava uma igreja para rezar. Já era noite. Ela então encontrou uma igreja, mas estava de portas fechadas e meio escuro. Ela dobrou seus joelhos nas escadarias e não percebeu que se tratava de uma igreja protestante. Nesse momento, o seu anjo da guarda apareceu e lhe disse: "Levanta-te, pois esta é uma igreja protestante. Mas eu quero fazer-te ver o local onde Martim Lutero foi condenado e a pena que sofreu em castigo pelo seu orgulho." A partir dessas palavras, Serafina viu então um tenebroso abismo de fogo, onde muitas almas estavam em tormentos. Ela avistou então Lutero, cercado por demônios que o mantinham de joelhos, tentando enterrar um enorme prego na sua cabeça, ao passo que este se debatia. Serafina então logo pensou: se essas pessoas que estão festejando imaginassem o que se passa no mundo espiritual e vissem essa cena dramática, certamente não atribuiriam honra, festejos, comemorações para este pobre personagem. Segundo Dom Marcelo, ao compartilhar com as irmãs sobre essa visão, Serafina passou a recomendar com insistência que as irmãs vivessem as suas vidas com resignação e humildade. Pois, segundo a sua visão, o orgulho e a obstinação foram as causas da condenação de Lutero. Foram estes os pecados
que levaram Lutero a se insurgir contra o Papa e contra a Santa Igreja. O sentimento de se sentir superior a todos e pela rebeldia de impor as suas vontades e as suas interpretações deturpadas da Bíblia, a palavra de Deus. Logo, a mensagem da irmã Maria Serafina Micheli se espalharam, A mensagem dela se espalhou, levando então junto com ela essa mensagem de humildade, que sempre tentássemos fugir da fama, da opulência, que aceitássemos com paciência quando fôssemos desconsiderados e não valorizados pelos nossos semelhantes, quando fôssemos desprezados ou preteridos por pessoas que se sentem superiores a nós, e nunca julgássemos os outros, pois se estamos julgando os outros, podemos ser qualquer coisa, menos verdadeiros cristãos. A irmã Maria Serafina Micheli faleceu em 1911, com 61 anos de idade, sendo beatificada pelo Papa Bento XVI. Eu quero encerrar essa reflexão com as palavras de São Paulo apóstolo em sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 16. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Nós podemos extrair desse texto 3 coisas muito importantes. A primeira delas, sejam unânimes. Significa o oposto de divisões, separações. Sejam unânimes, sejam um. Por isso fazemos parte da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. De um lado existe uma Igreja de Jesus Cristo e do outro centenas de milhares. Segundo, não ambicioneis coisas altas, os altos títulos. Até bem pouco tempo, no meio protestante, o cargo de pastor era o nivelador dos que pastoreavam os seus rebanhos. Mas hoje já não serve mais. Eles querem títulos cada vez mais altos e alguns deles até bizarros, diferentes e bizarros. Bispos, apóstolos, pai-apóstolos, patriarcas, anjo de fogo, trovão, e por aí vai até onde a criatividade for capaz de alcançar. Terceiro, não seja sábio em si mesmo. Significa aceitar estar debaixo de uma autoridade espiritual. Nas igrejas protestantes, cada um se sente mais sábio que o outro por achar que interpreta a Bíblia melhor do que o outro. Ontem mesmo eu vi o enunciado de um vídeo de um pastor protestante que dizia: todos os pastores cometem esse erro. Ou seja, um pastor que tem uma Bíblia julgando os outros que estão fazendo errado, sendo que eles também têm a mesma Bíblia. Baseado em que ele diz que os outros estão errando? Já que todos interpretam a Bíblia do jeito que eles quiserem. Se submeter à autoridade da Santa Igreja, isso sim é exemplo de humildade. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido esclarecedor. Vai chover de comentários de protestantes. Não fique preocupado, não fique nervoso. Desde 1521 eles protestam. Então deixa eles protestarem à vontade. A irmã Maria Serafina Micheli teve um deslumbre do fim do pai e também dos seus filhos protestantes. Que nossa Mãe Imaculada, aquela que tem a lua debaixo dos seus pés, que se veste de sol, que tem na cabeça uma coroa de 12 estrelas, e pelo seu sim nos deu Jesus, esteja te guardando e te conduzindo no único caminho, que é o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde daqueles que querem te remover
da verdadeira fé nas Escrituras, da verdadeira fé dos apóstolos, para te arrastar para um mundo abstruso de interpretações ambíguas e de práticas religiosas confusas. Que Deus abençoe você e a sua família. Tenha um final de semana cheio das bênçãos de Deus.